Boa noite, começando mais um podcast Tempo com Deus, de todas as segundas-feiras, comigo, Pastor Ronde, aqui na Rede Cipó, e hoje eu estou com um convidado muito especial, é uma honra receber ele aqui, foi muita luta para trazer ele aqui, mas hoje deu certo, é o nosso deputado federal, coronel da PM e legendário, é o nosso Coronel Ulisses, está hoje com a gente aqui, no nosso podcast Tempo com Deus, o Coronel Ulisses, que é daqui de Cruzeiro do Sul. Olha aí, gente, hoje ele vai incendiar a nossa fé, contar a sua história, vai ser bênção. Coronel, obrigado, meu irmão. Pastor Ronde, Pastor Ronde, é uma honra poder estar aqui com o senhor, participar desse programa, um Tempo com Deus, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, que seja um tempo de bênção, né? Que Deus abençoe cada pessoa que está nos assistindo aqui, que Deus abençoe a sua trajetória, que Deus abençoe o seu ministério, sua família, né? E que Deus derrame não somente bênçãos, mas também misericórdia e graça sobre todos nós. Ô, glória, já começou. E você já vai mandando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, já vai, você que não nos segue ainda, a Rede Cipó, nós temos a Rede Cipó no Instagram, você pode nos seguir lá, e pelo YouTube, e está aqui diante desses, toda segunda-feira com a gente aqui, sempre com alguém que vai trazer uma palavra de destino para a sua vida. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Coronel Ulisses. Coronel, meu querido, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui no nosso podcast é quando começou assim, a acender essa chama de buscar ao Senhor, de fazer algo da parte de Deus, buscar a espiritualidade. Como é que começou isso na sua vida? Pastor, Deus me abençoou porque eu já nasci num lar evangélico, né? A minha bisavó já era da Igreja Batista, a minha avó foi criada também na Igreja Batista, a minha mãe, né? E eu também fui criado na Igreja Batista. Durante a minha vida eu participei de outras igrejas também, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, né? Então, assim, os meus filhos hoje também estão na igreja, servindo no altar. Minha filha mais nova, a caçula, já tem 19 anos, faz teologia. O meu filho do meio é estudante de medicina, mas também é uma pessoa que frequenta a igreja e participa dos cultos, né? Não é, ele é o que é menos envolvido ali, não está no altar, mas é um jovem temente a Deus, né? Um exemplo. E a minha filha mais velha, que é ministra de louvor e também, desde criancinha, está no altar, trabalhando, servindo a Deus, né? Minha esposa eu conheci na igreja. Esse ano nós vamos fazer 28 anos de casados, né? Já temos inclusive um neto, né? O Noah, que é da minha filha Giovana, mais velha. E a nossa vida foi sempre assim. Agora, eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, e com 8 anos eu me batizei, né? E aceitei Jesus com 8 anos de idade, me batizei, e eu tive um período muito bom da minha vida de jovem, adolescente, principalmente aqui em Cruzeiro do Sul, quando eu frequentava e era membro da Igreja Batista, né? A primeira Igreja Batista aqui do Pastor Miguel, e eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles, ajudando nas obras missionárias, né? A gente viajava muito de barco ali, São Salvador, Rio Azul, Guajará, e eu estava sempre com eles, principalmente com o pastor Carlinhos, que hoje é da Batista da Fé, e a gente ajudava eles porque eu já tocava violão e ministrava, né? Cantava. Então eles iam para pregar e eu ia para tocar e para ministrar o louvor. Então eu comecei cedo, né? Então, assim, isso com certeza me ajudou muito a crescer espiritualmente, né? E também profissionalmente, porque a Bíblia fala que quando a gente teme ao Senhor, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, nós vamos ser abençoados. Vai ter sucesso, né? E como é que começou a história de entrar na área militar, na PM, né? Como é que foi isso aí? Desde criança, né? Desde criança eu já tinha essa vontade, talvez espelhado no meu pai, que foi sargento do Exército. Meu pai veio para Cruzeiro do Sul em 1969. Ele veio para ser um dos fundadores do 7º BEC naquela época. Ele veio para trabalhar na construção e na abertura da BR-364, né? Ele, logicamente, todo o batalhão na época, né? E
meu pai conheceu a minha mãe, né, eles casaram e eu nasci aqui em Cruzeiro do Sul. Vivi muito tempo aqui. Com 14 anos de idade, eu pedi do meu pai que eu queria seguir a carreira militar. E eu não tinha como seguir a carreira militar aqui em Cruzeiro do Sul naquela época. Então não tinha essa oportunidade. Então eu viajei, fui estudar em Manaus. A nossa ligação de Cruzeiro do Sul sempre foi muito forte com Manaus naquela época, né? Até porque a BR não nos permitia a ligação direta com o Rio Branco. De forma que com 14 anos eu fui para lá e com 17 anos terminei o segundo grau. Meu primeiro grau eu terminei aqui na escola Tancredo Neves. Tenho muitos amigos ainda, né, que tivemos a oportunidade de estudar juntos. E quando eu fui para Manaus, terminei o segundo grau, já com 17 anos passei no primeiro concurso para oficial do Exército, né, da Arma de Infantaria, no NPOR. E comecei a fazer o curso e me adaptei rapidamente, porque eu fui treinado para isso, meu pai me preparou para isso. Então, concluí o curso como primeiro lugar, depois em seguida já ingressei na Polícia Militar, né, fui o oficial, na época, o aspirante, né, mais novo do Brasil, com 19 anos. Cheguei a capitão mais novo do Brasil com 25 anos. Com 29 anos eu fui o major mais novo do Brasil também. E a gente chegou a coronel, fui comandante-geral da Polícia Militar. Então a minha carreira militar foi muito forte. A gente tem um legado muito forte dentro da segurança, né, servindo, protegendo e cuidando do povo acreano. Então, eu sou um dos fundadores da COI, que é a Companhia de Operações Especiais, do BOP, Batalhão de Operações Especiais, e do GEFRON, que é o grupo de combate a crime transfronteiriços, né? Então, a gente tem um legado muito forte na segurança. E esse legado nos permitiu, esse trabalho que foi demonstrado dentro da segurança durante mais de 30 anos, nos permitiu ascender ao cargo de deputado federal, né, dentro da política, onde nós levamos não somente o nosso conhecimento, mas o combate ao crime organizado, saindo da esfera da polícia e entrando na esfera da política. Porque na política eu costumo dizer que só mudou o ambiente. A gente combatia o crime organizado, algumas situações mais pesadas, aqui fora do ambiente da política. Mas dentro do ambiente da política, como nós chegamos lá, a gente vê que ali também tem situações, né, de enfrentamento, até porque, lamentavelmente, hoje o crime organizado está inserido em vários contextos, inclusive dentro da política, dentro de todos os poderes. Então hoje, por exemplo, eu costumo dizer, se o coronel Ulisses não tiver uma cadeira para deputado federal, pelo menos não coloque um bandido lá, porque se nós não tivermos, pode ter certeza que os bandidos querem essa cadeira. Então, isso é muito comum. Querem avançar o território, né? Com certeza. Então, assim, a gente levou essa experiência, né, do combate a situações de alta periculosidade aqui também para lá. Porque eu costumo dizer que, às vezes, tem pessoas ali também da mais alta periculosidade. Numa canetada, o cara mata mais do que um jovem adolescente que está com um fuzil na mão participando de uma facção. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escolhe as pessoas que nós vamos colocar lá para nos representar. Porque que ele vai ter uma caneta que vai ser legal, né? Vai ser legal. É mais difícil pegar eles, né? Porque eles matam de maneira indireta, né? Vamos colocar dessa forma. E ainda se passam como se fosse os paladinos da justiça, como se tivesse tudo normal, e a gente que está lá dentro a gente sabe que não é. Então nós temos que realmente trabalhar muito forte para expurgar essas pessoas do nosso meio, porque eu acredito que a política ela é um instrumento de transformação. E de transformação social em todas as áreas, né? Na educação, na saúde, na assistência social propriamente dito, na área de segurança, desenvolvimento, infraestrutura. E se nós tivermos pessoas ali que realmente não tenham seriedade, compromisso e principalmente o temor de Deus e o amor ao próximo no coração, a gente vai estar colocando pessoas que vão trabalhar
contra os interesses da sociedade e para nos prejudicar. Não só nós, mas os nossos filhos e toda uma geração. As nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. Se nós escolhemos pessoas ruins para nos representar, nós vamos colher frutos ruins. Porque às vezes a gente reclama, tem um corrupto lá, tem um bandido, tem um ladrão. Ele não chegou lá de graça. Ele só foi colocado lá porque alguém votou nessa pessoa para estar ocupando uma cadeira de deputado, de senador, de governador, seja lá o que for. Ele não caiu de graça lá e virou deputado, senador, governador. Não foi isso. Pessoas votaram nele, né? Então as nossas escolhas, né? Exatamente. Então as nossas escolhas nesse sentido têm que ser feitas com muita seriedade, porque quando você coloca uma pessoa lá, você está dando a ela o poder de falar e de fazer tudo em nosso nome. Verdade. Então, se você coloca uma pessoa que é a favor do aborto, aquela pessoa que vai lá vai aprovar o aborto, vai assassinar crianças que estão na barriga da mãe. Se você colocar uma pessoa lá que é a favor da liberação das drogas, essa pessoa vai defender essa pauta de liberar as drogas que matam famílias. Vai defender a pauta dele, exatamente. Então nós temos que ter muito cuidado e não olhar somente de maneira superficial, como se a política fosse algo fútil. A política é muito séria, a nossa vida está totalmente ligada à política. Até um aumento de salário, aumento de imposto, qualquer situação tem a ver com a política. Até um benefício que vai chegar, ainda que seja o mais simples que possa chegar, depende da política. Né? Então nós temos que ter muito cuidado e tratar a política com muita seriedade. E nessa sua caminhada aí, desse tempo de sonho, de realização, o senhor se deparou assim, num momento difícil, que teve que tomar uma decisão drástica, assim, teve que buscar como Davi, que no momento de situação difícil perdeu família, os companheiros disseram que ia apedrejá-lo e ele teve que buscar ao Senhor. O senhor teve alguma situação assim, na sua vida, nessa caminhada, que o senhor disse, não, agora é só Deus? Tive muitas, pastor. Tive muitas situações, principalmente dentro da carreira policial militar, que nós estamos expostos. A todo momento nós estamos expostos a uma situação de insegurança jurídica. É lamentável que o policial, o profissional da segurança pública, que é um anjo da guarda da sociedade, que é capaz de doar sua vida em prol de outra pessoa, até mesmo sem conhecer, nós somos capazes disso, e isso é instintivo, faz parte do nosso treinamento. Essas pessoas não têm a segurança jurídica, por exemplo, em determinado momento, quando ele comete um determinado erro, porque errar é humano. As pessoas não vão ser todas as vezes 100% perfeitas ou 100% corretas. As pessoas erram, são humanas. E às vezes um erro desse, onde ele tem que decidir em fração de segundo, e depois ele é julgado por pessoas que estão ali no ar-condicionado, que não estavam no calor da emoção, no calor do estresse, não sabe o que aconteceu ali. E essas pessoas julgam ali como se o policial tivesse, assim como eles tiveram, vários dias para analisar uma situação de alto risco, né? O policial teve uma fração de segundo ali, era a vida dele ou a vida do bandido. E entre a vida do policial e do bandido, quem tem que ser preservado é a vida do policial. O policial tem que voltar para casa, para sua família, porque ele está defendendo a sociedade. Ele não está lá para fazer o mal para ninguém, muito menos para matar ou para destruir, como o outro lado está, né? Então, assim, eu passei por situações dessas, né, onde tive que, em algum momento, inclusive, justificar isso perante a justiça. E em determinado momento eu digo assim, não tem saída para mim. Ou seja, infelizmente eu vou perder minha família, correr risco de ser preso, de repente estar numa situação onde, lamentavelmente, os próprios companheiros olhavam e diziam assim, para esse aí não tem jeito, né? Humanamente olhavam assim, para esse aí não tem jeito, esse aí já era. E a gente foi para o pó, para a oração, para o jejum, e Deus foi lá e livrou a gente. Então, eu tenho muita gratidão a Deus em todos os sentidos, porque Ele me fez chegar ao final da carreira, né? Me aposentei como coronel, depois de mais de 30 anos de serviço prestado à sociedade, e servindo mesmo, trabalhando com afinco. Eu nunca deixei de
atender a população em todos os sentidos, né? Em ocorrências, em operações de alto risco. Eu participei de pelo menos durante minha carreira, de pelo menos 5 tiroteios, onde eu vi companheiros meus tombando. Então Deus me preservou e me salvou de muitas situações difíceis. Olha aí. Na verdade, é muito... tá na ponta da linha, né? Tá ali na batalha real, né? No confronto real. Você viu o exército falar, o tenente falava, quando você estiver no confronto real, você vai ver o que eu tô falando. O senhor serviu que ano? Servi em 99. 99. Beck. Ainda era Beck? Era o Beck, né? 7º Beck. Que depois se tornou 61 bis. O meu pai foi fundador do 7º Beck, né? Olha aí. Então, mas o que o senhor vê, assim, qual a expectativa que o senhor vê agora, hoje, que a gente está vivendo esse tempo aí, né? Um tempo assim que a gente não está entendendo, né? A verdade se tornou mentira, mentira é verdade. Há uma elaboração de frases bem elaborada para nudibliar o povo, para levar o povo contra povo, ideologias. E como é que o senhor está vendo toda o que a gente está vivendo hoje na sociedade, no Brasil? O senhor que está em Brasília, está direto aí, como o senhor falou, diretamente aí no enfrentamento, diferente, mas continua no enfrentamento. Como é que o senhor vê essa... Olha, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos hoje que buscar o conhecimento e ter o discernimento de distinguir o bem do mal. Então, muitas vezes, hoje, a própria Globo, que eu costumo dizer, né, a Globo lixo, eu falo mesmo, eles, às vezes, tentam manipular a opinião pública, né, com reportagens que muitas vezes não condiz, né, com a verdade dos fatos, são tendenciosas. Mas hoje a gente tem uma rede social que é muito forte, então sim, ainda que eles mintam ali deu 5, 10 minutos, já começa a vir a verdade à tona, desmentir aquela fala que foi manipulada, enfim. Então nós temos hoje que realmente buscar essa verdade, né? Existe hoje muitas fake news, né? As pessoas inventam situações dentro da política. Isso é muito perigoso, porque a política ela é uma máquina de destruição de reputação, né? Então algumas pessoas ali utilizam a internet, vida, né? A internet para inventar mentiras, para inventar fake news, e aí a gente tem que ter muito cuidado de não acreditar em tudo que a gente vê ali. Quando você vê, você dá uma verificada. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos verificar aqui. E buscar a verdade. É possível buscar a verdade porque hoje o conhecimento se multiplicou. Principalmente com a inteligência artificial. Exatamente. Né? Então o conhecimento se multiplicou. Então você hoje tem que buscar, né, a verdade para ver se realmente aquilo que está sendo colocado realmente tem um fundo de veracidade ou não. Eu entendo hoje que é muito importante a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão ela também não deve servir como algo, um instrumento de difamação, um instrumento de calúnia, né, de destruição de reputação, que na política tem muito isso. E não só na política, isso aí também tem se estendido hoje, inclusive, quando a pessoa quer destruir a vida de um adversário, de alguém que ela não gosta, né? Então hoje está muito fácil criar situações mentirosas, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E dentro da política isso é algo assim que a gente se entristece, porque é praticamente sem limite isso, né? Não tem limite, né? Não tem limite. Para quem... Se você disser hoje, sou candidato, já começa a pegar peia. Isso. Então, é bem complicado. E me conte aí um pouco aí, como foi a sua ida ao Legendário? O que você sentiu ali? Eu, pelo menos, fui militar e tal, mas eu sabia que era algo espiritual. E com o senhor, como é que foi, assim, a sua experiência? Olha, eu gostei muito de ter feito o Legendário. Até porque eu criticava muito.
eu não só criticava, mas eu tirava onda com meus amigos que já tinham ido, né? Eu tirava muita onda com eles. Não sei o quê, tá brincando de soldadinho, não sei o quê. Aquela situação toda, né? Sim. Você não precisa disso para virar homem. Aquelas conversas que quem critica fala, né? Claro. E eu vou ser bem sério, eu não tinha interesse em fazer o legendário. Eu nunca tive. Mas aí houve uma insistência do meu pastor, o pastor Marquinhos insistia muito. Tanto é que eu me inscrevi, acho que umas 2 ou 3 vezes, e nunca deu certo, não dava certo. E eu dava graças a Deus que não dava certo. Mas graças a Deus que não deu certo. Só que foi lançado o pioneiro aqui do Acre, né, lá em Rio Branco. Né, e aí ele foi lá em casa e falou muito sério comigo. Pastor, você tem que fazer, né, por uma questão espiritual. É importante, você que está numa luta muito grande na política, é uma forma de você se fortalecer. E aí eu resolvi fazer. Não, pastor, vou. Aí realmente eu fui fazer. E cheguei lá bem orgulhoso, né? Porque eu digo assim, poxa, eu sou coronel da Polícia Militar, fundador da Companhia de Operações Especiais, fundador da COI, fundador do BOP, fundador do GEFRON, curso de guerra na selva, curso de táticas especiais, no Brasil, nos Estados Unidos, Israel, em tudo que é lugar. Aí, assim, fazer um negócio desse, isso aí é brincadeira, né? Mas eu fui muito orgulhoso. E foi o primeiro pecado que Deus me confrontou, foi exatamente do orgulho. Porque quando eu cheguei lá na primeira noite, pastor, eu fiquei sem o solado os 2 solados do tênis. Aliás, era um coturno. Eu tinha comprado um coturno, né, um coturno que totalmente da última tecnologia, tal, que eu tinha comprado inclusive num curso que eu fiz nos Estados Unidos, né? E eu usei esse coturno. Só que na primeira noite teve uma chuva e os 2 solados do coturno, eles descolaram e eu fiquei sem solado. Então eu fiz toda a caminhada naquela noite em cima da palmilha. Somente a palmilha. Só que como tinha chovido e lamaçal, começou a entrar pedra, aquele negócio todo, então começou a cortar os meus pés e ferir, e começou a sair sangue, sangrando. E eu vi e aí eu digo assim, poxa, numa caminhada dessa, os pés são a base. Sim. E eu percebi que eu não ia conseguir. Só que na minha mente eu pensava assim, rapaz, se eu desistir disso aqui, o pessoal vai dizer, rapaz, o coronel do BOP, não sei o que, desistiu do legendário. Eu digo assim, meu irmão, vai cair o pé, eu não saio daqui. E eu fui. Só que estava machucando muito, né? E aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar e cantar. Eu cantava aquela música, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado, né? E comecei a cantar aquela música. E comecei a orar, Deus, eu preciso de um milagre. Eu não vou conseguir concluir com os pés do jeito que está ficando. Aí na primeira parada que nós tivemos, para descansar, para o dia seguinte, eu estava na minha barraca e chegou um irmão e disse assim, olha, a minha mochila está muito pesada, eu estou me livrando aqui de um tênis. Alguém quer um tênis? Aí alguém falou, rapaz, o coronel Lício, acho que ele está precisando de um tênis. Aí ele foi lá e disse assim, coronel, o senhor está precisando de um tênis? Aí eu digo assim, qual é o número que tu calça? Ele disse assim, 42, que é o mesmo número que eu. Aí eu falei, meu irmão, eu estava orando por esse tênis. Você é o meu milagre. Eu peguei o tênis, aí melhorou demais a minha vida, né? Então, assim, foi o primeiro pecado que Deus quebrou. Fora outros, né, que ele confronta a gente ali. Quando você está subindo a montanha, é uma experiência extremamente espiritual. Ali não é questão física, é questão espiritual. Que você vai sendo confrontado a cada pregação, você vai sendo confrontado a cada passo que você vai dando. E quando você chega no final, você realmente tem um novo pensamento e um novo caminho a ser seguido, né? Não quer dizer que você vai virar santo, que você, a partir dali, você não vai mais errar. Não é isso. Criar e tudo, né? Mas ele te dá as ferramentas necessárias para que você tenha um novo caminho para ser trilhado. Então achei assim uma experiência fenomenal e digo para você que o Legendário, quem inventou o Legendário foi uma visão de Deus assim extraordinária que Deus deu, né? E assim
tem mudado vidas de muitas famílias, né? Tem mudado a vida de muitas famílias, de muitos homens que têm utilizado o Legendário como uma ferramenta, né, para a reconstrução, para um recomeço. Não critico mais, elogio, aconselho quem puder ir. E hoje eu vejo algumas pessoas que criticam, né? Eu me vejo lá atrás quando eu criticava também, por isso eu nem julgo, né? Eu digo assim, não, eu fazia a mesma coisa. Mas ele só faz isso porque não conhece, Sim. porque nunca foi. Se ele for lá, ele muda de ideia, assim como eu mudei. É forte, não. O Legendário é como o senhor estava falando. Quem deu a visão foi o próprio Deus. Sim. Porque é um avivamento para esse tempo. O senhor também fez o Legendário. Eu fiz em Manaus. Pista pesada, Manaus. Lá a pista é diferenciada. É diferenciada. Eu conheço o terreno de Manaus porque eu fiz o curso de guerra na selva, né? Sim. Então, assim, o ambiente amazônico ali, na área de Manaus ali, é muito diferenciado ali, né? É muito pesado. Então, eu conheço. Aqui em Cruzeiro Cada do Sul pista é diferente, né? Tem a sua dificuldade. Sim, aqui em Cruzeiro do Sul tem essas subidas, né? Tem esses morros. Lá é do mesmo jeito. Sim. Dentro da selva, né? Sim. E como é que o senhor está vendo hoje o cenário político? O cenário político, hoje o senhor é candidato, não é isso? Sou pré-candidato a deputado federal, né, para reeleição, e tenho entregado nas mãos de Deus, né, para que Ele nos abençoe nessa caminhada. Hoje eu tenho olhado esse lado político na minha vida como um ministério, sabe? A gente tem ajudado muitas pessoas. Na área de assistência social nós investimos mais de 10 milhões, investimos mais de quase 100 milhões na segurança, investimos mais de 50 milhões na saúde, investimos na educação, no esporte, infraestrutura, todas as áreas, e investimos nos 22 municípios. Não tem um município do estado do Acre que a gente deixou de atender ou de direcionar uma emenda, porque eu acredito que o estado do Acre tem tudo para ser forte, para ser desenvolvido economicamente, socialmente, em todas as áreas, mas ele precisa que todos os municípios também sejam fortes. A união e o fortalecimento dos 22 municípios vai fazer com que o Acre seja grande. O Acre ele tem todas as características necessárias para crescer, desde que nós venhamos a focar na vocação econômica que o nosso estado tem, que é a pecuária e a agricultura familiar e o agronegócio. Se nós focarmos nesse aspecto, esse estado vai crescer muito. Não adianta vir com política de florestania, com política do extrativismo, que isso é coisa do século passado, na verdade do milênio passado. Ninguém vive mais de coleta de borracha ou de coleta de castanha. Pelo contrário, essas coletas, inclusive, são subsidiadas, ou seja, não há riqueza quando você precisa colocar dinheiro do governo para poder sustentar um setor econômico, né? Enquanto a gente sabe que todos os estados do Brasil, inclusive temos o exemplo de Rondônia aqui do lado, que focou na sua vocação, pecuária, agricultura familiar, agronegócio, né? Rondônia colocou 20 anos na nossa frente. Era um estado menos desenvolvido que o Acre e hoje colocou 20 anos na nossa frente. Então nós temos que correr hoje e nós temos que trabalhar para que aquelas pessoas que são contra os trabalhadores rurais, contra os agricultores, que elas sejam extirpadas da política. Porque essas pessoas são um câncer para que o nosso estado continue sendo miserável, sem geração de emprego, de renda, de desenvolvimento e de índice de desenvolvimento humano como nós temos, que é precário em razão dessa pobreza que nós temos no nosso estado. Muita decadência, né? Apesar de prosperar, crescer, avançar, caiu, né? Caiu na sua renda, né? Seu déficit. E também na mentalidade das pessoas. O que o senhor fala sobre hoje? O que as pessoas pensam sobre a política? O senhor já está andando, já está correndo. Então, o que o senhor pensa? O que as pessoas, o senhor vê que as pessoas estão falando sobre política? Porque hoje o celular, né, a rede social, ela deu mais uma voz, né? Deu mais abertura para as pessoas conhecerem mais a política. E nesse cenário, o que o senhor está vendo, o que as pessoas estão falando sobre isso? Olha, eu vejo as pessoas muito desacreditadas, mas a gente não pode desistir. Veja bem,
se nós desistirmos e entregarmos de mão beijada a questão política para que os maus venham prevalecer, nós não vamos crescer nunca, nós não vamos sair desse subdesenvolvimento que nós temos no nosso Estado. Então nós temos que realmente focar em pessoas que tenham compromisso com o Estado, pessoas que realmente têm coragem para enfrentar o sistema, pessoas que têm o temor de Deus para que elas possam fazer o teu discernimento de governar dentro daquilo que nós chamamos os princípios cristãos, porque os princípios cristãos traz prosperidade, né? E pessoas que têm um amor ao próximo, porque é para sentir a dor que o próximo tem. Né? Quem é o próximo? A pessoa que está do meu lado. Eu tenho que olhar para essas pessoas e dizer para elas, olha, vamos caminhar junto, né? Vamos caminhar juntos. Então, assim, nós não podemos deixar essas pessoas para trás. E caminhar juntos é o quê? É dar condições para que essas pessoas tenham trabalho, que elas tenham emprego, que elas tenham renda. Nós temos que dar oportunidade para os jovens, tantos jovens hoje que estão concluindo o ensino médio e outros tantos jovens que têm concluído o nível superior e não conseguem trabalho e emprego. E tantos outros jovens que já estão tão desacreditados que resolvem ir para o crime, né? Aceitam ser aliciados e vão para o crime exatamente porque o nosso Estado não se preparou para absorver essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, até mesmo um pai de família, para que ele possa ter um trabalho e levar o seu sustento para casa. Nós não podemos desistir. As pessoas estão desacreditadas, mas se nós entregarmos, nós estamos comprometendo a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos nossos filhos e de gerações. E como é que eu não desisto? É exatamente indo lá, cumprindo o nosso papel de cidadão, votando e escolhendo pessoas certas. Não adianta você trocar o seu voto por R$100, por R$50, por uma telha, por uma caixa d'água, seja lá o que for. Porque você entrega isso e você está entregando, na verdade, o futuro do seu filho, o futuro do seu neto, o futuro de gerações, para que pessoas que são corruptas, porque elas fazem isso, elas estão fazendo porque elas roubaram esse dinheiro de algum lugar. Né? Ela não está dando dinheiro para você tirar do bolso dela. Né? Então ela está dando. Ela tirou e tem que dar um tirar. Exatamente. Né? Então ela está fazendo isso porque se nós fizermos, continuarmos a fazer isso, nós vamos estar fadados realmente ao fracasso e aí a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Mas eu acredito que se nós começarmos a escolher as pessoas certas, as pessoas boas, o bem vai vencer o mal. Em nome de Jesus. Gente, nós estamos com sorteio aí. Cadê o sorteio para você? Como é que é, Andrew? Marca 2 pessoas. Olha aí, ó, marca 2 pessoas lá no Instagram, no pôster, lá, e concorre aqui a uma camiseta do jeito que você quiser, lá na Camisas Tapiri. E essa garrafa show aqui, ó. Olha aí. Show de bola. Garrafa térmica. Garrafa térmica. E um Pix de R$100 pra você levar comer uma pizza ali. 100 conto, já dá uma extra G. Uma pizza extra G de calabresa. Então, participe do sorteio. Vai lá na rede, no Instagram, Rede Cipó, lá no Instagram. Você vai mandar aí o máximo de pessoas que você puder, ok? O pôster dessa publicação já vai seguindo lá e manda para mais 2 pessoas e você já vai participando, ok? É o nosso podcast Tempo com Deus. Também, né, nossos patrocínios, a Água Minerale, Sky Caneca, Camisas Tapiri e Autoescola Águia. São os nossos patrocinadores. E lembrando que eu tenho um programa na rádio de segunda a sexta, ok? Na rádio Boas Novas, das 7 às 8. É o nosso Conectados em Cristo. Então se liga lá que nós vamos estar juntos, com mais notícias, mais coisas e uma palavra de Deus para a sua vida. E sábado, Rede Juvenil, domingo, culto de celebração e quinta-feira, Rede da Família na Filadélfia, Cruzeiro do Sul. Estou aqui com o nosso parlamentar, nosso deputado federal, Ulisses Coronel, legendário. O homem é uma máquina, mano. Aqui
tem propósito, tem projeto e tem sonho. Então a gente está com essa conversa maravilhosa aqui com ele hoje. E, meu querido, eu queria que o senhor desse assim uma palavra. Mas primeiro, antes do senhor dar uma palavra para essas pessoas que estão sonhando aí em um novo projeto, novo sonho, assim como o senhor um dia sonhou em ser policial militar e conquistou, hoje é parlamentar e tem vivido muitas coisas na sua vida. Mas antes eu quero perguntar ao senhor, qual os seus maiores projetos para esse novo pleito, acaso o senhor seja contemplado e seja... Pastor, antes de falar dos projetos futuros, eu vou só citar aqui 3 projetos de lei que nós conseguimos aprovar no plenário da Câmara. E eu gosto de citar essa ação porque um deputado federal de primeiro mandato, ele aprovar um projeto de lei é muito difícil. Sim. Geralmente o cara consegue aprovar no segundo mandato, no terceiro mandato. Primeiro mandato é muito mais para o cara se habituar, a criar as conexões. Mas Deus me abençoe, eu consegui aprovar 3 projetos de lei. Um projeto que moraliza a audiência de custódia, para acabar com aquela pouca vergonha que gera a impunidade. O cara é preso 1, 2, 3, 4, 5. No projeto, quando eu estava fazendo a fundamentação, eu fiz um estudo, eu verifiquei que teve uma pessoa que foi presa 84 vezes e foi liberada. Então, assim, esse projeto ele não permite que pessoas que já usufruíram uma vez desse benefício que possam usufruir novamente. Ou seja, nós vamos realmente acabar com aquela porta giratória, né, do crime. A pessoa só passa na porta e continua cometendo crime. Então, a gente apresentou um projeto que moraliza a audiência de custódia. Então, quem comete crime hediondo, quem é reincidente, não teria mais direito à audiência de custódia. Nós apresentamos um outro projeto que aumenta a pena para 20 a 40 anos para quem cometer crimes contra profissionais da segurança pública. Porque são pessoas que precisam de segurança jurídica para nos defender, para defender a sociedade. E muitas vezes são retaliados, ele ou alguém da família, e fica por isso mesmo. Né? Então, assim, nós aumentamos a pena de 20 a 40 anos, vai ser a maior pena do Código Penal para proteger essas pessoas que também nos protegem. Nós apresentamos um outro projeto muito importante que permite que companhias aéreas estrangeiras que fazem parte da América do Sul e que fazem fronteiras com estados brasileiros possam atuar aqui no nosso estado. Porque existe, né, um artigo no Código Aeronáutico que não permite que empresas estrangeiras venham a trabalhar no Brasil. E isso faz com que o monopólio de 2 empresas façam que as passagens custem preços absurdos, exorbitantes. Se nós permitirmos, e foi isso que o projeto previu, permitir que outras empresas da Bolívia, do Peru, da Colômbia, de outros países possam atuar aqui no Brasil, nós vamos ter uma demanda maior, concorrência maior e diminuição dos preços das passagens aéreas. E agora, para o futuro, nós temos vários outros projetos, porque nós fizemos mais de 400 proposições legislativas. Tanto é que nós fomos eleitos por 3 anos consecutivos o melhor deputado federal do Acre e entre os 100 melhores do Brasil, na posição 68, o que é algo inédito. Entramos para a história nesse sentido, né? Exatamente pelo fato de nós termos conseguido apresentar e aprovar vários projetos, ter conseguido destinar um valor considerável de emendas que abrangeram os 22 municípios. Conseguimos apresentar várias falas, né, ou discursos na tribuna, tudo isso conta. Mas agora para frente, dentro das proposições que nós já apresentamos, está sendo dada continuidade. Nós temos o projeto dos vigilantes, que permite que o vigilante que está fora de serviço possa utilizar uma arma, porque ele só pode utilizar, segundo a lei atual, a arma quando ele está no posto de serviço. Quando ele sai, não pode mais usar a arma. Ora, se aquilo é o instrumento de trabalho dele, e lá, muitas vezes, ele está para proteger vidas e proteger o patrimônio, por que ele não pode ter uma arma fora do serviço para proteger a vida dele e até mesmo da sua família? Nós temos outros projetos que estão lá, por exemplo, o da creche noturna, que muitas mães
que às vezes até são pai e mães, né? Elas não têm com quem deixar um filho para trabalhar à noite. E, infelizmente, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação não permite que tenhamos creche noturna. Então, nós precisamos ter creche noturna porque nós temos mulheres que são garçonetes, Sim. que são vigilantes, mulheres que trabalham como cozinheiras, trabalham em posto de gasolina, que tem vários trabalhos e elas não têm com quem deixar suporte, a criança, e muitas vezes elas utilizam mais da metade do seu salário, da sua sobrevivência, para deixar alguém cuidando da criança que poderia estar sendo cuidado pelo Estado através de uma creche que atende durante o dia, mas é proibido durante a noite. Então nós estamos apresentando também esse projeto, que é um projeto dentro da área da educação. Temos outros projetos que estão sendo encaminhados, né? O projeto que também ataca o crime organizado, e principalmente aquelas pessoas que estão, por exemplo, muitas vezes usando uma tornozeleira e estão cometendo crime. Essas pessoas, às vezes, mesmo no local de crime lá, não pode ser levada de volta para o presídio. Então nós temos que colocar elas de volta para o presídio porque elas, lamentavelmente, voltaram a delinquir. Ou seja, nós temos vários projetos, né, de endurecimento da lei contra a criminalidade para que a gente possa fazer com que as pessoas sejam desestimuladas a cometer crimes. Temos projetos também voltados para a área econômica, para a área social, para a área de educação, que estão em andamento, e nós queremos dar andamento a esses projetos num próximo mandato. Então, é isso que a gente tem caso a gente venha a ser reeleito. É muita coisa, né? Então, é muito trabalho, tem muito trabalho pela frente, né? Tem muito trabalho pela frente. Eu queria que o senhor, para a gente finalizar aqui, já estamos rompendo com o horário, que o senhor dê uma palavra para um jovem, para alguém que está querendo começar uma vida, que está querendo começar essa vida que tem sonhos, né? Como o senhor começou desde o começo na igreja e tal, Deus colocando coisas no seu coração, incendiando a sua vida para algo. Queria que o senhor desse uma palavra para alguém assim que está nos assistindo, vai nos assistir, alguém que sonha também com essa vida de militar, de surpreender e crescer e chegar a ser parlamentar. Queria que o senhor desse uma palavra para a gente finalizar aqui nosso tempo. Pastor, importante isso, porque eu queria falar aqui para os nossos jovens e adolescentes que não desistam. Vocês podem ser qualquer coisa que vocês quiserem ser na vida de vocês. Se vocês estudarem, a educação é a única ferramenta que pode te tirar da pobreza para que você possa ser inserido dentro da sociedade, numa classe média, numa classe alta, né, bem-sucedido, excelente profissional. Então começa com o estudo. Nunca pare de estudar. Não tem essa, porque eu nasci pobre, porque eu nasci num local que não me deu condições. Se você for no meu Instagram, você vai ver onde eu nasci. Você vai ver, eu nasci aqui em Cruzeiro do Sul, de família humilde. Eu lembro que em determinado momento, pastor, o meu pai e minha mãe discutiam se eles compravam carne ou se eles compravam um caderno. Eles optaram comprar o caderno para mim. E eu fico olhando o sacrifício que eles tiveram. Ali foi sacrificado eles, os meus irmãos, mas eles fizeram isso por mim. Então, assim, alguns ensinamentos. Primeiro, honre seu pai e sua mãe porque eles se sacrificam por você. O meu pai, esse aqui é só um exemplo de tantos outros sacrifícios que ele teve para que eu pudesse estudar e chegar onde eu cheguei. Ninguém consegue nada sozinho. Assim como eles me ajudaram nisso, eu lembro que quando eu fui estudar em Manaus, pessoas fizeram cotinha para comprar minha passagem. Um tio meu que já faleceu comprou uma geladeira usada para que eu pudesse ter a comida preservada quando eu estivesse lá. Então, assim, muitas mãos fizeram com que eu chegasse a coronel, chegasse onde eu estou hoje, como deputado. Então, não foi sozinho. Então, em primeiro lugar, fé em Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, tenacidade, perseverança. Estude, não deixe de estudar.
porque você consegue sair de uma situação de vulnerabilidade para uma profissão. O melhor caminho para que você saia é o estudo. Não é as drogas, não é o tráfico, não é o crime. No tráfico, drogas, essas coisas, a sua vida é curta. Você não passa de 25, 26 anos. Verdade. Você não passa. E outra coisa, está trabalhando para fortalecer pessoas lá de fora e você está dando a sua vida, trocando a sua vida por algo que você podia ter com mais tranquilidade, que é o quê? Um futuro, uma profissão. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A Bíblia fala que se você honrar o seu pai, você vai ter prosperidade e muitos anos de vida. O seu pai e sua mãe são as pessoas que mais lhe amam. Eu costumo dizer para os meus filhos que eles só vão saber o tanto que eu amo eles quando eles tiverem os filhos dele. Porque hoje eu entendo o sacrifício que meu pai fez. Quantos e quantos pais não fazem a mesma coisa? Deixam de ter um conforto, alguma coisa, por quê? Porque quer proporcionar para o filho um cursinho, quer proporcionar para o filho uma escola para que ele tenha melhor estudo, e muitas vezes o filho não valoriza. Então, esses são alguns conselhos que eu quero deixar para vocês, porque eu nasci aqui em Cruzeiro do Sul. Eu nasci numa família humilde e eu cheguei aonde eu não merecia chegar. Pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, eu cheguei em lugares altos. Eu lembro que quando eu morei também 1 ano em Erunepé, eu lembro que lá, pela primeira vez, me ofereceram droga. Eu tinha 10 anos, me ofereceram droga. Meu pai tinha dito para mim 1 semana antes, não aceite droga quando você te oferecer, porque no dia que você entrar nesse caminho, é um caminho sem volta. 1 semana depois me ofereceram. Os meus amigos da escola. E eu quis ser diferente naquele momento. Eu não aceitei. Eles queriam que eu disseram para mim, se você fumar aqui, você vai viajar. Eu disse, eu vou viajar quando eu comprar uma passagem, que eu tiver dinheiro, alguma coisa. Eu não precisei fazer isso. E o final desses meus amigos foi um final triste. Resumindo, um morreu porque foi para o crime. Outro encontrei depois de muito tempo dentro de um presídio. E outro, até hoje, não conseguiu se recuperar porque se tornou um viciado. Então, assim, é um caminho sem volta. Não entre nas drogas. Eu sei que aqui é um local, né, faz fronteira, tem muito isso. Mas não entre nesse caminho. É um caminho sem volta. Né? E aí você olha para a minha situação. Eu passei por todas essas vulnerabilidades que vocês passaram hoje. Mas eu venci porque fé em Deus, obediência aos pais e perseverança no estudo. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, o conhecimento liberta. Então seria esses conselhos que eu teria, né, para os nossos jovens, adolescentes. Não desista não. E faça questão de ser diferente mesmo. Porque ser igual a todo mundo, isso é comum. Seja diferente. Enquanto os caras querem estar em situações... porque eu vou... Maria vai com as outras, né? Eu vou aqui porque... Tá todo mundo indo. Tá todo mundo indo. Não, faça diferente. Enquanto o pessoal está brincando, estuda 2 horas a mais. Enquanto o pessoal está numa situação lá de lazer, tira mais um tempinho ali, eu vou estudar um pouquinho mais, e você vai... Cada 2 horas que você botar por dia na frente do cara, quando chegar no ano, você está 1000 anos-luz na frente dele. Aí você vai passar no concurso, vai ser bem sucedido, né? Então Deus vai te abençoar. Seria isso, pastor. Olha aí. É isso aí. O nosso Coronel Ulisses, hoje, bênção de Deus. Obrigado, Coronel. Eu que agradeço, obrigado. pastor. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, né? Sua caminhada aí, sucesso, meu irmão. Estamos aí torcendo pelo Senhor aí para fazer diferença como acriano lá naquele lugar lá que o Senhor colocou o Senhor. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Nosso tempo esgotou já. É o nosso podcast de toda segunda-feira. Tempo com Deus. Vai ficando por aqui. Comigo, Pastor Ronde. Um beijo no coração. Deus abençoe.